Recording. Olá, todo mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa segunda edição a segunda sessão da edição de 2022 do Ciclo de História da África em Debates. Eu sou o Matheus Eva Pereira, sou investigador aqui no ICS, no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, e o ciclo é organizado pelo Grupo Áfricas, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e pelo Grupo Impérios, Colonialismo e Sociedades Pós-Coloniais, aqui do ICS, da Universidade de Lisboa. Bom, o ciclo, o que é? O ciclo está lá na nossa página, nas redes sociais, mas a gente tem tentado fazer isso com uma certa periodicidade desde o ano passado, trazendo investigadores e investigadoras, pesquisadores, professores, que falam sobre diferentes temáticas do passado africano, né? Na última sessão, a gente teve a Ana Paula Tavares, conceituada, pesquisadora, que falou com a gente sobre a relação entre literatura e a construção de uma determinada identidade nacional angolana. E agora estamos com também ilustre Carlos Fernandes, que é um pesquisador no Centro de Estudos Africanos, na Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique, Maputo. Vou apresentar o Carlos rapidinho e depois eu passo a palavra para você, tá, Carlos? Se eu estiver com alguma coisa errada, você me corrija. O Carlos defendeu seu doutorado em 2011 em Estudos Africanos, na Universidade Federal da Bahia, com o título Dinâmicas de Pesquisa em Ciências Sociais, o caso do Centro de Estudos Africanos, 1975 a 1990. Desenvolveu uma série de pesquisas depois disso, em Moçambique, né, no Centro de Estudos Africanos, mas também na África do Sul e na Suíça, onde fez pesquisas de pós-doutorado. Vai agora, no próximo semestre, dar um curso, tem uma estadia na Indiana University, também, ou seja, um pesquisador internacional que circula aí por diferentes ambientes, então vai ser muito bom. E a nossa conversa hoje vai girar em torno tanto do artigo que a gente disponibilizou antes, que saiu na Afroásia em 2013, né, sobre intelectuais orgânicos e a questão do Estado moçambicano no pós-independência, mas também ele vai apresentar para a gente o desdobramento dessas pesquisas e o encaminhar, né, dessas suas pesquisas depois desse artigo sobre as dinâmicas de produção no Centro de Estudos Africanos Socialista, tanto antes como depois, nas questões regionais, como também os legados do Centro de Estudos Africanos. Bom, Carlos, a palavra é sua, fica à vontade, e é isso aí. Normalmente é isso, eu falei para você mais cedo, você tem, enfim, 40, 50 minutos, fica à vontade, e depois a gente abre para o público, eu faço perguntas, quem não quiser aparecer pode fazer pelo chat também, que aí eu leio e falo para o Carlos, mas senão também a gente abre para a plateia, o público falar à vontade com você. Tá bom, Carlos? Ok. Por favor. Ok, então, olá a todos e a todas. Ok. Ok. Matheus, obrigado pelo convite para estar aqui a debater convosco. Agradeço também ao Alexandre Reis, né? Também esteve a coordenar este encontro. Deixa eu só... Boa noite. Desculpa, Carlos. Deixa eu só... O Alexandre não pôde estar aqui porque ele tem uma filha pequena e acontece essas coisas, né? A filha dele ficou doente. Ok. Ele mandou um abraço. Ok, tá bom. Ok, então vamos a isso, né? Eu vou falar um pouco sobre os Centros de Estudos Africanos, não é? Da Universidade Eduardo Mondlane. Bom, este título é interessante, hein? Gostei do título, Matheus, né? Bom, a ideia é mesmo discutir não somente esta ideia da formação do Estado moçambicano, mas também vou trazer aqui alguns outros elementos, né? Para se debater alguns elementos que têm a ver com o que eu estou a escrever agora, né? Sobre os centros africanos e também como é que tem sido o meu trajeto, não é? Desde que saí do Brasil, não é? E entrei para os centros africanos. Não é? Então, vamos falar dos intelectuais da formação do Estado moçambicano, mas tendo o caso de estudo, os centros de estudos africanos, não é? Então, a minha ideia aqui não é falar de uma forma geral. Primeiro,
tenho certas reservas nesta ideia de intelectuais, não é? E também nesta coisa da construção do Estado, não é? Então vão ser mais algumas reflexões em torno dos centros africanos durante um certo regime de verdade, um certo contexto político e histórico, não é? E depois talvez os legados hoje, tentar fazer a ponto com o que está a acontecer hoje, porque eu estou numa situação interessante. É que quando eu comecei a estudar os centros africanos, eu era um simples era simples estudante, estava no Eduardo Mondlane, não é, estudar, fiz a licenciatura, depois fui ao Brasil fazer o mestrado de doutoramento, e era um simples estudante, ia aos centros africanos e pedia lá para pesquisar, ir ao centro de documentação, ver o que é que eles tinham, mas havia sempre havia muitas restrições, não é, em termos até de acesso ao material. O pessoal lá não me conhecia muito bem, não é? E diziam quem é esse cara que vem de fora e não sei o quê. Então sempre foi muito difícil ter acesso às fontes lá, não é? E o próprio centro de documentação do Centro de Estudos Africanos, naquela altura ainda estava numa fase de reorganização. As pessoas que estavam a trabalhar no centro de documentação também eram algumas novas, ainda não conheciam bem o material. Então houve muita coisa que não tive acesso, mesmo por questões organizativas do próprio centro, não é? Mas depois de eu fazer depois de eu acabar os estudos, não é? Voltei para Moçambique, depois ainda saí um pouco lá, ainda saí um pouco mais para fora para fazer o pós-doc, e quando voltei consegui uma vaga no Centro dos Africanos. E aí já era diferente, é uma vaga, digamos assim, institucional, não é, do Estado, e comecei a trabalhar no Centro dos Africanos como investigador. E estando lá, tive acesso a material que nunca tinha tido acesso antes, não é? Porque eu era investigador do centro, conhecia bem, estava a conhecer a casa, girava por aquilo tudo, à procura de material e material, descobria até fontes primárias, material, literatura cinzenta, não é? Que estava em lugares inapropriados, por exemplo, no gabinete do pessoal da limpeza, não é? Caixas e caixas de material espalhadas pelo centro de uma forma, digamos assim, caótica. Não é? E eu fui recolhendo esse material até 2018, quando tive ainda... sim, 2018, quando tive ainda uma grande surpresa, e digamos assim, uma coisa mesmo super, super interessante, que foi... Eu estava por ali, estava no meu gabinete a trabalhar e chega um dos meus colegas da limpeza e diz: Carlos, tu és um maluco que gosta desses papéis antigos e não sei o quê, vem cá, quero-te mostrar uma coisa. E ele levou-me para a cave do Centro de Estudos Africanos, não é? Um lugar que eu não conhecia, nem sabia que existia, não é? Descemos as escadas, fomos lá para dentro, para a cave, e mostrou-me, abrimos a porta da cave, era um lugar que estava fechado há mais de 10 anos, não sei o que ninguém... E estavam lá grande parte do material, fontes primárias do Centro de Estudos Africanos, não é? Do material que já vem desde a própria fundação do Centro de Estudos Africanos, em 1976, acumulado lá embaixo, num lugar sem ventilação nenhuma, sem condições de manutenção, digamos assim, desse tipo de acervo, desse tipo de material, não é? Aquilo tudo de uma forma caótica. E eu disse: uau, o que é isto, meu? E a partir daí comecei a pesquisar aquele material, a investigar, a arrumar o material, a separar, a organizar aquele material todo. E lá encontrei volta de 350 cassetes áudio, de entrevistas, principalmente ligadas a oficina de história, que eu depois vou falar um pouco da oficina de história, né? Eram entrevistas a camponeses, entrevistas a antigos combatentes da luta de libertação nacional, entrevistas a mulheres, a homens, idosos, crianças, em Cabo Delgado, né? A maior parte das casas que eu estava a encontrar na primeira leva que fiz era Cabo Delgado, Cabo Delgado, Cabo Delgado. E, bom, dentre esse material que eu encontrei, eu disse: uau, eu tenho aqui novo material super interessante para voltar à tese e reescrevê-la, não é? Torná-la ainda mais, digamos assim, mais rica, mais estruturada, e se calhar e publicar
em livro, né? Então, enquanto eu ia vendo esse material, eu descobri lá, estava a ouvir o material, as cassetes, não é? E enquanto ouvia uma cassete de uma entrevista que a Oficina de História, nós, os investigadores da Oficina de História fizeram a uma camponesa, eles perguntavam, então, como é que é a vida agora, que a Frelimo libertou o país, não é? Estamos livres, então fala um pouco, primeiro fala um pouco da sua vida no tempo colonial e depois fala de como é que é a sua vida agora, não é? E foi interessante que a senhora idosa devia ter 80 e tal anos, e a entrevista foi feita em 1982, ela, a queima-roupa, sem dizer mais nada, disse o seguinte: olha, eu não sei o que é que está a acontecer aqui. Nós, no tempo colonial, vivíamos bem. Eu, pelo menos, tinha comida, conseguia encher a minha barriga com comida, tínhamos arroz, tínhamos mandioca, tínhamos milho. Agora, neste tempo, que estão a dizer que é o tempo da libertação, eu não estou a comer nada. Só mandioca seca, mandioca seca. Afinal, o que é isso de independência? Interessante que essa entrevista, as entrevistas que esse grupo, que essas brigadas de centros africanos faziam lá em Cabo Delgado, e que eu, quando estava a escrever a tese, encontrava só documentos assim, esparsos, não é? E muito pouco material, na verdade, sobre isso. E, de repente, estou em 2018 e encontro as cassetes, as próprias vozes, não só das pessoas que foram entrevistadas, mas também dos próprios investigadores. Eu sempre tive, por exemplo, quando estava a escrever a tese, aquela coisa de não conhecer a voz do Aquino de Bragança e da Ruth First, que foram os fundadores dos centros africanos, né? Ficava sempre aquela ansiedade, aquele desejo de pelo menos ouvir a voz deles. Né? Estou a escrever sobre eles, estou a escrever sobre os centros africanos, mas não conheço a voz deles. Né? E eu estou em 2018 a ouvir a voz não só deles, mas também dessa senhora a dizer isso. Mas o mais importante que eu quero aqui frisar é o seguinte: esta senhora disse algo que nunca apareceu nos trabalhos dos centros africanos, nem da Oficina de História. Né? Ela fez uma crítica, digamos assim, acutilante, né? ao regime da Frelimo, né? o regime revolucionário, libertador do país, e que era uma espécie de dissonância aquilo que ela disse em todo aquele, digamos assim, em toda aquela metanarrativa que esses investigadores, no fundo, estavam a procurar resgatar, não é? Aquela história triunfante, a história nacionalista, construir a história, uma nova história, uma nova nação, o homem novo, não é? A partir de uma nova historiografia, não é? Que ia contra toda aquela historiografia racista e colonial, não é? E escrever uma história, digamos assim, triunfalista, não é? Tendo a Frelimo como, digamos assim, o ator principal, não é? E, no fundo com uma lógica teológica, não é? É a Frelimo que libertou e hoje já estamos num país independente. Então, ela quebrou isso. Né? Há aqui uma dissonância que nunca apareceu nos trabalhos do Arquivo Histórico. Então, aquilo estava empoeirado desde 2018, que eu não encontrei, não é? E eu comecei a perguntar, mas então, como é que é isto? No fundo, isto aqui, depois vamos falar um pouco mais tarde, tem a ver com as próprias dinâmicas do que é fazer pesquisa dentro de um contexto político específico, dentro de um regime de verdade também particular, e num contexto de partido único, não é? Como é que é essa questão de intelectuais e a construção do Estado, não é? Mas vamos chegar lá. Bom, queria só dar aqui umas pinceladas de uma espécie de uma pré-história do Centro de Estudos Africanos. Não é? Bom, o Centro de Estudos Africanos aparece em 76, mas não aparece do nada, não é? Não aparece do nada nem só em Moçambique, nem só no contexto da África Austral, mas também no contexto mais global, até no contexto africano. Né? Nós estamos primeiro... Bom, temos... Bom, um facto é que toda a pesquisa, digamos assim, sociais, aparece em África na mesma cultura dominante colonial. Então, os primeiros pesquisadores que nós tínhamos, etnólogos, antropólogos, pessoal como Jorge Dias e outros por aí, né, que estavam ligados à administração colonial, eram esses, digamos assim,
que tentavam entender um pouco o que era a África, procurar conhecer, documentar a vida dos africanos, não é? A cultura, as práticas, as normas culturais, as práticas e por aí tudo. Eu estou a falar aqui, digamos assim, de uma ideia de universidade e de ciências sociais, digamos, moderna, né? Bom, poderia até falar, se fôssemos a falar de uma forma mais, digamos assim, mais geral, não é? Eu não diria que a pesquisa em ciências sociais começou com a dominação colonial, não é? Podia falar do Timbuktu, podia falar do Egito e por aí tudo, né? Digamos assim, aquela idade do ouro africana, né? Mas tem a ideia é que estamos a falar de ciências sociais, digamos assim, de uma universidade moderna, dessas disciplinas compartimentalizadas, não é? Estamos a falar de disciplinas particulares, específicas, não é? Que organizadas, não é? E nesse sentido vem com pesquisa colonial. E aí temos, por exemplo, na África Ocidental, não é? Digamos assim, eu acho que começa por lá em cima, não é? Em lugares como Makerere, como Ghana, não é? Zâmbia, antiga Rodésia do Norte, não é? Onde começam a aparecer, digamos assim, as primeiras formas de institucionalização de pesquisa em ciências sociais, não é? Tem o Rhodes Livingstone Institute of Social Research na Zâmbia, não é? Fundado em 1937, mas que depois vai se replicar em 3 novos institutos de pesquisa em ciências sociais. Na verdade, no Uganda mesmo, né, temos o East African Institute of Social Research, fundado em 1948. Depois também temos o West African Institute of Social Research em Ibadan, não é? Os Camarões. E depois temos o West Indies Institute of Social Research também, digamos assim, já naquela bom, fora da África, né, nas Antilhas. Então, foram esses os primeiros, digamos, rudimentos de uma instituição da pesquisa em ciências sociais, não é? Através, digamos assim, do Império Britânico, que se vai se dar, digamos assim, os primeiros passos em termos de instituições de pesquisa em África, não é? O East African Institute of Social Research, digamos assim, notabiliza-se nesse espaço, não é? Em 1967 é transformado no Makerere Institute of Social Research, não é? Que aí, digamos assim, trabalha dentro, digamos assim, no contexto da universidade, não é? Digamos assim, funciona no campus universitário da East African University. Ainda não havia, por exemplo, a Universidade de Dar es Salaam, não é? Que depois vai se desmembrar esta East African, que juntava vários países, não é? Mas que estava em Makerere, não é? É interessante que a East African University estava mais preocupada em educar o nativo, tá a ver? E este instituto Makerere, o East African Social Institute of Social Research, estava mais preocupado com pesquisa. E é interessante que a maior parte dos pesquisadores que estavam ali eram expatriados, né? Não havia ainda nenhum pesquisador, digamos assim, local, nacional. Só vai acontecer depois da independência, né? Ali Mazrui foi o primeiro diretor do Makerere Institute of Social Research, e, digamos assim, e marca uma linha mesmo, que a partir dali começa-se, digamos assim, a africanizar a pesquisa em ciências sociais, né? O Makerere Institute of Social Science Research começa a fazer pesquisa mesmo, a sério, né? E junta vários investigadores de várias partes do mundo, né? Eu estou a falar aqui já depois da independência do Uganda, né? 62, tem a independência do Uganda. Em 67 passa a ser denominado o Makerere Institute of Social Research, né? Mazrui entra como diretor, começam a aparecer investigadores africanos mesmo, começa com aquela ideia de africanizar a universidade, e de certa maneira Makerere torna-se uma espécie de meca das ciências sociais em África naquela altura, né? Muita pesquisa é feita lá, não é? Makerere é visto também
logo no alvorecer das independências nacionais, como um instituto que iria assegurar a perspectiva, digamos assim, de novo Estado, não é? E havia aquela ideia de vamos tornar Macaré uma espécie de farol do pensamento político nacionalista africano, não é? Então, muitos países ainda em África estavam, bom, a África lusófona principalmente ainda estavam a lutar pelas independências. Macaré já começa a introduzir a economia, pesquisa em economia política, a desenvolvimento agrário, o pensamento marxista, não é? Como, digamos assim, o fio condutor de todo tipo de pesquisa. 6 anos após a independência do Uganda, começa a substituir todo aquele grupo de expatriados coloniais, não é? Nesse caso brancos, ingleses, não é? por novos académicos africanos, não é? Então há toda esta euforia, não é? Em Macaré, não é? Fazer pesquisa em ciências sociais, não é? Com africanos, tira-se aquela coisa dos antropólogos, né? Foi interessante que a revolução também foi feita aí, não é? Vamos acabar com essa antropologia e vamos trazer sociólogos, cientistas políticos, não é? Ali Mazrui, por exemplo, o queniano, é um cientista político, não é? Então há esta ideia de que a antropologia também é a filha do colonialismo e ainda está arraigada, digamos assim, aquela visão colonial e racista e por aí tudo. Então, Macaré torna-se, como disse antes, a Meca, né? E começa-se a produzir muita coisa lá, né? Em termos de pesquisa em ciências sociais, né? Mas também, depois, anos mais tarde, 71, assim, por aí, quando entra Idi Amin no poder, então, não é? Um regime autocrata, ditatorial, não é? Bom, começa-se a perder, vamos dizer assim, que é uma espécie de crepúsculo do MISO, né? Como uma instituição de pesquisa, não é? Começa-se a haver controle do que está a ser produzido, a questão da violência, a militarização das próprias universidades, né? Há uma espécie, então, de desmoronamento institucional da universidade e da pesquisa, não é? Mas, entretanto, em outros lugares também está-se a fervilhar nesta altura, não é? A Argélia, os anos 60 também era um ponto importante dos movimentos de libertação nacional, não é? Há um colega brasileiro, Fábio Baqueiro, que escreveu a tese sobre o Centro de Estudos Angolanos, não é? Que foi fundado em 1964 na Argélia, não é? Que também procurava, não era bem um centro de pesquisa, assim, essencialmente de pesquisa, mas era um grupo que tentava, não é? Procurava fazer lobbies com outros países já independentes, com outros movimentos, procurava também conhecer um pouco mais da Angola, da sua cultura, da vida dos povos, as questões étnicas, não é? Trazia então esse tipo de materiais, não é? Estamos a falar também, na Argélia, nesse tempo também, dos movimentos de libertação, havia o Centre d'Affaires africano também, um grupo criado pelo Ousmane Galadima, pessoal como Frantz Fanon, nessa altura estava na Argélia, não é? Em Blida. Então havia pessoal do movimento socialista africano do Niger, né? Os Sawabas. Havia pessoal de outros lugares ali da África. Foi na verdade, o Centre d'Affaires africain, como disse Ousmane Galadima, que foi um dos fundadores do movimento socialista africano do Niger e um combatente, não é? Do Sawaba, numa entrevista que ele deu num filme documentário sobre Frantz Fanon, do Hassan Mezine, ele disse que este centro, na verdade, formou-se um pouco em trânsito, não é? Quando eles foram fazer uma viagem ao Ghana, não é? Fanon, Amílcar Cabral, Patrício Lumumba, juntos, Ousmane Galadima, então tiveram essa ideia, vamos criar um centro, não é? Que se preocupa com os assuntos africanos, não é? Não exatamente de pesquisa, mas com esta componente de engajamento político, não é? O que acontece? As coisas, há esses polos, digamos assim,
de produção científica e de engajamento político a fervilhar na África, não é? Makerere, como eu tinha dito, não é, começa a decair, não é, o crepúsculo da investigação, não é? E surge um novo lugar, que é Dar es Salaam, na Tanzânia, não é? Dar es Salaam, a partir dos anos 60, finais dos anos 60 e 70, torna-se numa espécie de dessas lutas transnacionais, não é? Do ativismo transnacional, de movimentos globais, de luta contra o racismo, contra o colonialismo, contra a opressão colonial, contra o imperialismo, não é? Dar es Salaam, nos anos 60, torna-se o centro da África, nesse sentido, não é? Pessoal como C.R. James, Angela Davis, Giovanni Arrighi, Wallenstein, Amiri Baraka, Ruth First, que vai ser importante depois quando falarmos dos centros africanos, aparecem todos em Dar es Salaam, né? E torna-se, digamos, num lugar de excelência da libertação da África, né? Havia refugiados políticos do movimento de libertação também, né? Alguns saem da Argélia, né? Moçambique está na Tanzânia nesta altura, nos anos 60, meados dos anos 60 e 70, não é? A Namíbia está lá, Angola está lá, a Rodésia está lá, o ANC da África do Sul também estão lá, não é? Os Black Panthers da África do Sul a fugirem do FBI, da CIA, também estão lá, são, digamos assim, abraçados pelo Nyerere e dizem, vem para cá, que aqui, não é, que vai, aqui vocês têm e muitos deles sentiram que estavam em casa também lá. Depois tinha também o Jama, não é? Do Nyerere, não é? Toda aquela perspectiva socialista da transformação do campo, não é? Então, era uma espécie do novo laboratório, não é? De esquerda, não é? Da alternativa socialista, não é? Digamos assim, num mundo polarizado da Guerra Fria, não é? Foi em Dar es Salaam, em 74, por exemplo, que se organizou o 6º Congresso Pan-Africano, não é? Então, exatamente, Dakar era o hub, parece, não é, esses movimentos transnacionais globais de esquerda, não é? E pessoal que vamos ver depois nos centros africanos, na verdade, começa em Dar es Salaam. A Ruth First, o Jacques de Pelchamp, Robert Davis, Ana Maria Gentile, que é uma historiadora italiana. O Walter Rodney também estava em Dar es Salaam, mas bom, não passa por Moçambique, não é? Então temos esse pessoal a trabalhar em Dar es Salaam, não é? Não é a questão do socialismo, vamos a construir o socialismo, debates teóricos sobre economia política marxista. A Universidade de Dar es Salaam cria um curso sobre desenvolvimento agrário, não é? Então, Dar es Salaam está a fervilhar numa altura em que há o golpe de Estado no Ghana, muitos intelectuais também africanos e expatriados de esquerda que estavam no Ghana também com golpe de Estado que depõe Nkrumah, muitos desses vão para Dar es Salaam, não é? E a Tanzânia torna-se, digamos assim, o principal destino africano, não é? Desses todos. Não é? E aqui temos visitas, temos grupos dentro da Tanzânia diversos, não só, quer dizer, uma esquerda, não é? Atraída por essa ideia de Nyerere, não é? Do Jama, da construção do socialismo. Temos também um grupo de digamos assim, nacionalistas, digamos assim, culturais, não é? Que estão mais com aquela ideia do Back to Africa, do Garvey, não é? Então muitos desses que vêm, digamos assim, da diáspora, não é? Com aquela ideia de que vamos voltar à África, não é? Então há aqui vários grupos, há tensões entre esses vários grupos, há tensões, por exemplo, com a cultura americana, do afro, da maneira de vestir, que depois também que cria fricções com aquela ideia toda do Nyerere, não é? Mais de africanizar, de usar aquelas roupas africanas. Então há confrontos de esquerda também, há confrontos em termos de debates políticos, da economia política. Então é um lugar que está, digamos assim, a fervilhar até os anos 70, não é?
Então, a partir dos finais dos anos 70, começa-se a ver uma espécie de desilusão em toda aquela metanarrativa da construção socialista, não é? Do JAMA, não é? Da coletividade, da socialização do campo. Nyerere, até certo ponto, começa a se tornar um pouco mais autoritário, e esses intelectuais, esses académicos, esses cientistas sociais começam a ver que não é exatamente isso que a gente quer. E nesse momento, Samora toma o poder, não é? Em Moçambique, e começa-se a ouvir já os ecos do que está a acontecer em Maputo, em Moçambique, não é? Samora Machel com todas aquelas ideias radicais da transformação, da luta contra o colonialismo, de enfrentar o colonialismo, digamos assim, cara a cara, de construir uma sociedade socialista, sem classes, por aí. Então, começam a ouvir isso. Não. Muitos deles disseram, nesta fase de desilusão política, não é? Começaram a desilusão política, no fundo, ela surge dessas discrepâncias, não é? Entre esses ideais que eles tinham, não é? E depois a realidade concreta do dia a dia que não se digamos assim, coadunava com esse tipo de visão. Então, surge aí a desilusão e muitos saem e vêm para Maputo, não é? Então, estamos a falar dos anos 70, 75, 76. Uma das primeiras pessoas que chega a Maputo é o Mark Voigt, que é um economista belga. Ele vem a Maputo para trabalhar na Universidade de Eduardo Mondlane, na Faculdade de Economia, e eu lembro quando fiz uma entrevista a ele, que ele disse, eu senti uma grande diferença entre a maneira de dar as aulas, a maneira de se comportar, a maneira de discutir os textos na Faculdade de Economia e no Centro de Estudos Africanos. A Faculdade de Economia muito ortodoxa, sem essa ideia do pensamento crítico, muito fechada em si, e o Centro de Estudos Africanos aberto e não sei o quê. E ele fazia analogias até com Dar es Salaam, né, do Centro de Estudos Africanos. Né? Então temos esse tipo de pessoas que vêm para Moçambique, nessa altura, 76, 77, 78. O Centro de Estudos Africanos é criado em 76, mas também é uma pequena pré-história local do Centro de Estudos Africanos, né? Que ele surge em Moçambique no contexto, digamos assim, da fundação de uma instituição colonial de pesquisa, que era o Instituto de Gestão Científica de Moçambique, que é fundado em 74, antes mesmo da fundação da própria Universidade Eduardo Mondlane, né? O Instituto de Gestão Científica é criado em 54, a universidade só em 62. Então, no fundo, o governo colonial tinha mais desta preocupação de entender as populações locais nativas, não é? Como é que funcionam, como é que é, mesmo até para dominar, não é? Do que propriamente dar educação aos nativos. Não é? Então, vê-se aqui mesmo como é que um instituto de pesquisa surge antes da própria universidade. Não é? O instituto surge, como eu disse, em 54, não é? Estava dependente do Ministério do Ultramar, não é? Do Governo Geral e da Junta de Investigação do Ultramar, não é? Faziam pesquisas, digamos assim, antropológicas, etnológicas, mas sempre com esse cunho de ciência social aplicada, não é? Conhecer as línguas dos nativos, conhecer as etnias, e um tipo de antropologia até física, não é? De medições do crânio, dos corpos e por aí. Então era um grupo também super heterogéneo, não é? Que tinha antropólogos, tinha historiadores, tinha pessoal como a Rita Ferreira, Leonor Correia Matos, não é? Que faziam vários tipos de pesquisa histórica também, pesquisa biológica, pesquisa, não é? Zoológica, de veterinária. Então era um grupo, digamos assim, multidisciplinar. Os Centros de Estudos Africanos, quando dá-se a independência, a maior parte desses investigadores brancos saem de Moçambique, não é? Muitos deles saíram não só nas universidades, não é? Mas em todos os setores da sociedade, não é? Digamos assim, uma ruptura, digamos assim, de pessoal formado, não é? Então esse pessoal sai, o centro fica assim meio moribundo, e dentro deste centro vai-se criando, assim, de uma forma ad hoc, 4 centros. O Centro dos Africanos, o Tabarne,
que era um centro de estudos de técnicas básicas para o aproveitamento de recursos naturais, né, do Grabato Dias, um centro de estudos de comunicação e um centro de ecologia. Mas, digamos assim, nenhum desses se firmou de uma forma, digamos assim, sólida no espaço académico moçambicano, não é? O Tabarna ainda funcionou durante um ou dois, 3 anos, mas depois também desvaneceu-se. Os outros também foram perdendo energia e deixaram de existir. O CEA foi o único que ficou, não, ocupou todas aquelas infraestruturas do Instituto de Investigação Científica e pronto, e começou. 76 é fundado o centro através do Aquino de Bragança, que era, digamos assim, um intelectual, um jornalista, professor, na verdade não professor naquela altura ainda, não é? Como dizia o Petrucci, um jornalista italiano, o nómada, Aquino de Bragança era o nómada das lutas anticoloniais, não é? Que, na verdade, Aquino de Bragança circulou por todos aqueles passos que eu falei antes, não é? Da pré-história dos centros africanos, não é? Argel, Marrocos, Gana, por ali tudo. Então conheceu esse pessoal todo, conheceu Samora Machel, digamos assim, nesses trânsitos transnacionais, convidou Aquino para vir a Moçambique, e ele vem a Moçambique em 75, 76 e funda os Centros Africanos. Outra pessoa fundamental na Fundação dos Centros Africanos é o Fernando Ganhão, que foi o primeiro reitor da Universidade Eduardo Mondlane, não é? E ele diz que a ideia dele era fazer uma homenagem aos Centros de Estudos Africanos, outra ideia da pré-história do CEA, fazer uma homenagem aos Centros de Estudos Africanos de Lisboa, não é? Dos tempos da Amílcar Cabral, Marcelino dos Santos, não é? Alda Espírito Santo, não é? Que fundaram em Lisboa o Centro de Africanos, penso que foi em 50, se a memória não me fala, 49, em 49 funda o Centro de Africanos. Eles queriam fazer uma homenagem. Então o Centro de Africanos é criado em 76. Eles começam de uma forma assim, muito tímida, não é? Sem pesquisa, digamos assim, empírica, mas com alguns trabalhos de arquivo, reunir material e fazer manuais de ensino. Então, um tipo de pesquisa muito escolástica nesse sentido, né? Então, toma um rumo diferente logo nos finais de 76, quando dá-se, na altura, no contexto da independência da Rodésia, né, do Zimbábue hoje, né? Em que Moçambique estava a apoiar a Rodésia, não é? Mugabe e o Azano, e não sei o quê, e a Frelimo estava interessada em perceber como é que seria... não, na verdade, a Frelimo estava interessada em ter algum tipo de informação, não é? Uma espécie de intelligence, primeiro, como é que estava estruturada a Rodésia, quais seriam as implicações de uma independência do Zimbábue, não é? E depois como é que seria a questão da reforma agrária, a questão dos partidos lá dentro, a questão dos agricultores brancos, e que pudesse, esse tipo de informação que pudesse servir para as negociações que iam ter em curso em Genebra, né? Para a independência do Zimbábue. Né? Uma espécie está aqui uma ideia de um think tank a nascer aqui, né? Uma instituição que vai produzir intelligence work, ou vai produzir fazer uma análise das políticas, digamos, aqui neste caso política internacional, né, para depois servir ao poder, né, para, digamos, elucidar o poder de como é que as coisas vão funcionar. E digamos assim, esse é o primeiro trabalho. Bom, isso é uma ideia até do Mark Voigt, quando eu entrevistei. Ele disse que foi aqui onde o centro, digamos assim, começou a mudar de um tipo de pesquisa escolástico, não é, de ir ao arquivo, recolher material para depois dar aulas, para uma pesquisa preocupada com o presente. Então isso cria uma certa ruptura no centro, uma nova dinâmica, não é? Quando os investigadores já estão lá preocupados não só com esse passado, não é? E não só com as aulas, mas em entender o presente. Não é? E depois está aqui uma questão também de urgência. Há um assunto que está a acontecer, não é? Que tem uma certa urgência, então a pesquisa tem que saber conciliar, não é? E dialogar com esta urgência. Não é? Depois também trouxe uma nova dinâmica que é do trabalho coletivo. Enquanto que antes eles iam ao arquivo, cada um recolhia o material, não é?
para fazer esses manuais. Agora aqui há que trabalhar a equipe, que é para potencializar ainda mais, não só a urgência, mas também a abrangência do tema, né? Então, eles começam a fazer o primeiro trabalho, alguns vão ao Zimbábue fazer entrevistas, não é? E já está aqui um trabalho de campo, não é? A começar, e alguns ficam a fazer trabalho de arquivo, né? Então, o centro surge aqui no de Bragança, não é? Ele depois traz os seus estudantes, não é? Teresa Cruz e Silva, Amélia Monge, Luís de Brito, Salomão Nhantumbo e alguns outros. Bom, vamos desculpar, mas epá, isso é um tema que eu já dos meus tempos de doutoramento, que muita coisa até já me escapa agora. Então, eles trazem esse pessoal para o centro e começam assim, não é? Então, em 79, Ruth First entra para o centro e aí as dinâmicas de pesquisa começam a mudar, não é? Ruth First traz uma nova dinâmica. Para quem não conhece, a Ruth First era uma jornalista e ativista anti-apartheid na África do Sul, não é? Trabalhava no jornal Sechwaba lá, uma grande crítica ao sistema do apartheid, não é? Depois ela é presa 117 dias na África do Sul e depois vai para o exílio na Inglaterra, onde também, digamos assim, liga-se ao campo acadêmico e dá aulas lá também, na Universidade de Durham, não é? E vem para Moçambique e dá uma nova dinâmica ao centro, não é? E torna o centro mesmo um centro de pesquisa, né? Enquanto o Aquino, digamos, era o tal diplomático, das conexões com os corredores da política, não é? Com Samora, Aquino era o conselheiro político de Samora, não é? Então conseguia navegar nesses espaços, digamos, restritos da política, não é? E dos bastidores, não é? A Ruth era do terreno, era de fazer a pesquisa, era de mobilizar os académicos para fazer pesquisa, não é? Eu agora vou terminar só com mesmo para ligar a esta ideia do Estado, da legitimação do Estado, com duas pesquisas que o centro fez, não é? Durante esse tempo todo, não é? E também depois falar um pouco da oficina de história e ligar com aquilo que eu falei das cassetes, talvez. Então, os centros sul-africanos, no fundo, ele sempre procurou, digamos assim, conciliar, digamos, esta energia epistêmica que eles tinham de fazer pesquisa e não é, num contexto não é, da construção do socialismo, da alternativa socialista, num contexto, digamos, da Guerra Fria, não é? Digamos, com esta ideia da revolução, não é? Com esta ideia de um partido que vai mudar as coisas, não é? Um partido marxista-leninista que está preocupado com a transformação social, não é? E digamos assim, com a ruptura com o modelo colonial em todos os sentidos, na educação, na saúde, não é? Na economia, não é? Uma economia centralizada, uma economia, digamos, socialista, nos moldes socialistas, não é? Uma educação também, aquela ideia da universidade popular, não é? A saúde também gratuita para todos e por aí. Não é? Mateus, quanto tempo mais tenho? Olha, você está falando, tem 30 minutos. Ok. Você tem 15 então, minutinhos aí. Ok, certo. Então, nós estamos, a Frelimo, por exemplo, de 79 a 82, tinha assim algumas linhas estratégicas, não é? do que seria o país. Não é? Uma delas era esta ruptura com a dependência econômica de Moçambique em relação à África do Sul. Isto era um tema-chave naquela altura, digamos assim, na mesa dos governantes. Não é? Era a transformação da economia colonial de Moçambique, nesse sentido, toda aquela estrutura colonial devia ser mudada. Não é? Era, digamos assim, uma produção coletiva, uma produção agrícola coletiva, não é? E privilegiar, digamos assim, o que estava a ser plantado, quais eram, digamos assim, as produções que havia, não é? Alimentares que havia, não é? Por exemplo, a cena do algodão no norte, não é? Potencializar aquilo, não é? Depois, essa ideia das aldeias comunais que deveriam ser como uma espécie de coluna vertebral do desenvolvimento no campo, não é? Construir aldeias comunais, a socialização do campo, comercialização agrária, não é? Essa ideia da cooperativização,
a ideia das empresas estatais. Né? No fundo, o Centro de Estudos Africanos apropriou-se destas linhas e tornou essas linhas a sua agenda de pesquisa. Não é? Houve um grande crítico do centro, Christian Jeffrey, que dizia que o discurso científico do Centro de Estudos Africanos sobre, no caso particular, da existência social do campesinato era, como ele dizia, teoricamente duvidosa, né? Porque o Centro de Estudos Africanos nunca se preocupou com essas especificidades culturais dos camponeses e via o Centro de Estudos Africanos como um órgão do Estado, não é? Um centro que aceitou o discurso oficial que acreditava, por exemplo, nesta ideia das classes, né, a classe camponesa. Bom, Jeffrey tem razão em algumas coisas, mas também não tem razão em outras. Né? E principalmente, por exemplo, nesta questão das especificidades do campesinato. Né? Eu penso que o Centro de Africano, nesse sentido, foi interessante. Aqui vou falar de uma das grandes pesquisas do centro, que foi o mineiro moçambicano, não é? Liderado pela Ruth First, em 79, não é? Que tinha como pressuposto, digamos assim, teórico, esta ideia. Bom, é mesmo, digamos, nos moldes do pensamento marxista, não é? De que, não é? Moçambique hoje é o que é hoje devido àquela estrutura colonial, não é? Digamos assim, dualista, e aquela estrutura colonial opressora, aquela estrutura colonial que empobreceu o país, não é? Que extraiu os recursos. Não é? Então há esta ideia no mineiro, não é? De que Moçambique, por exemplo, naquela altura já não estava sob dominação política de Portugal, mas estava sob dominação económica da África do Sul. Então esta questão sempre económica, de dominação económica, nesta ideia deste pensamento marxista é central. Não é? Então, eles fazem esta pesquisa, uma pesquisa super exaustiva, não é? No sentido de trazer não só aspectos da economia política, não é? de perceber qual seria o real impacto para a economia moçambicana quando Moçambique cortasse radicalmente os laços económicos com a África do Sul. E, no fundo, isto aqui era o reflexo, era, digamos assim, uma espécie de reflexo do que o poder político dizia. Samora sempre dizia, temos que quebrar esta ligação, né? Temos que quebrar essa ligação com a África do Sul. Então, o Centro de Estudos Africanos, no fundo, também tentar perceber, não é, a partir de investigação profunda, empírica, qual seria o impacto, não é, deste corte radical com a África do Sul. Não é? Então, a pesquisa, no fundo, também tem esta preocupação, mas também tem outra preocupação. Não é? Dentro deste contexto das aldeias comunais, por exemplo, da socialização do campo, o Centro também estava preocupado em perceber quem são esses camponeses, né? Que classe é esta dos camponeses? Porque é aí onde a Frelimo dizia que tem que haver a transformação, né? Nesta classe camponesa. Né? E, no fundo, aqui já discordo com o Jeffrey, porque acho que o mineiro moçambicano mostra as especificidades desta classe e até alerta, avisa o poder de que, olha, vocês têm que ter atenção aqui com um grupo aqui específico de camponeses, porque esses aqui não são camponeses todos, camponeses da mesma forma. Não é? É preciso olhar com atenção para esta classe. E eles até dizem, olhar com atenção para esta classe, para preparar as diretrizes bem explícitas, não é? Quando se for a conquistar, digamos assim, os camponeses, não é? Nesta ideia das aldeias comunais e não sei o quê. E ele diz que aqui há camponeses pobres, há camponeses médios e há camponeses ricos. Mas por que há isto? Porque a integração da economia camponesa no mercado nacional e internacional teve repercussões, digamos assim, na própria diferenciação desta classe em Moçambique. Não é? Essa coisa de alguns saírem para irem à África do Sul, Portugal sentir que não tem capacidade e abrir as suas portas para a África do Sul e estabelecer acordos com a África do Sul. Né? Depois a questão também do centro e sul de Moçambique, né? Que continuou de economias de plantações, por aí. Né? Mas aqui do mineiro, do sul de Moçambique, né? Que a pesquisa foi feita em Inhambane, né? Eles dizem que, olha, são esses camponeses, os camponeses são três tipos: médios, ricos, médios e pobres.
E ele diz que o mais importante aqui para tomarem atenção, e isto aqui eles estão a falar com o poder político, são os camponeses médios, porque esses é que serão a espinha dorsal da produção agrícola. Por quê? Porque é um grupo, digamos assim, sui generis, ambíguo, no sentido em que eles estão em Moçambique e ao mesmo tempo estão na África do Sul. Eles têm... o livro até foi... O Mineiro Moçambicano, quando foi traduzido depois da morte da Ruth Fritz, foi qualquer coisa de Proletarian and Peasants. Então, eles estão a falar aqui de camponeses proletários. Né? Eles têm uma vivência proletária na África do Sul, né? E quando vêm a Moçambique, não é? Eles são camponeses. Na África do Sul ficam 16 semanas a trabalhar nas minas e vêm para Moçambique e eles são camponeses. Mas esses camponeses são diferentes dos outros, porque estes não dependem exclusivamente do que é produzido nas machambas no sul de Moçambique. Porque eles têm acesso a esses bens modernos da África do Sul, né? Dinheiro, gramofones, geleiras, por aí, e várias coisas. Então, são estes que vocês têm que prestar atenção, não é? Porque não depende exclusivamente do campo. Enquanto os pobres vivem daquela economia, digamos assim, a subsistência, estão mais, digamos assim, preparados para aceitar qualquer coisa que o governo vai fazer. Não é? Uma outra pesquisa interessante também que o Centro fez foi esta da desagregação do poder popular. Não é? Foi uma pesquisa feita em 1985, né, por brigadas da Oficina de História, em Cabo Delgado. Uma parte daquelas cassetes que eu encontrei em 2018 são discutindo esses temas, não é? E aqui eles estão a ver a ineficácia do projeto frelimista nas aldeias comunais. Eles aqui estão a falar do falhanço mesmo, e eles dizem, estamos a falar do falhanço, está a falhar. Não é? Então, é uma pesquisa, digamos, crítica nesse sentido, não é? Mas uma crítica responsável, porque eles estão a dizer, olha, está a falhar aqui, é preciso fazer isto e isso para melhorar. Não é? Então, eles fazem várias críticas aí, não é, de como é que a Frelimo estava a construir as aldeias comunais, não é? Fazem crítica ao poder local, não é, do chefe do posto administrativo, do chefe da localidade, não é? De como é que eles são, de certa forma, autoritários com os camponeses, não é? Que não entendem esta ideia da articulação da produção familiar com essas novas formas de produção que a Frelimo queria introduzir, não é? Então, eles dizem que não há estruturas políticas a funcionar como deve ser em Cabo Delgado. Não é? Falam da crise do abastecimento, a crise da produção agrícola, da atuação do próprio partido lá, e dizem que o partido não tem uma direção sólida, não é? Dizem que há uma fraqueza do partido, não é? Trazem o descontentamento dos camponeses, não é? Porque o que é que acontecia? A Frelimo estava a ver não percebia esse descontentamento em relação porque aqui estamos a falar de várias diferenciações de classes, não é? Alguns que não aceitam trabalhar de uma forma coletiva com os outros porque acham que têm melhores condições que os outros, não é? Então, e a Frelimo via isso como atos de rebeldia, como feitiçaria de alguns, como depois utilizava meios de punição e por aí. Então, o centro traz à superfície, digamos, esses problemas, não é? E diz que o poder popular aqui, a retórica do poder popular aqui parece ser uma coisa pré-fabricada, não é? Uma espécie de mercadoria que não é exatamente, que está a ser instrumentalizado, não é exatamente aquilo que está a acontecer, porque as populações depois voltam para as suas práticas locais, não é? E por aí. Não é? A Oficina de História também foi um outro grupo que fez pesquisa, estava mais preocupado, aqui já termino, Mateus, a Oficina de História estava mais preocupada em escrever uma história nacional, né? E daí você já pode entender por que o discurso daquela idosa não aparece, não é? Aparecem outras coisas, não é? Que, digamos assim, que corroboravam toda essa metanarrativa de uma história triunfalista, não é? Uma história dos heróis, apesar de ser uma história escrita pelos de baixo, não é? Digamos assim, há muita inovação com a Oficina de História, não é? Em termos do uso das fontes orais,
não é? Como uma forma até de ir contra a historiografia colonial, não é? Há toda aquela ideia da resistência, não é? Da luta armada. Eles fundam uma revista chamada, não vamos esquecer, em 83, que vai até 87, e o foco da revista é a luta armada, né? A luta de libertação nacional, né? Os heróis daquela luta. Né? Fala um pouco da classe operária num dos números, por crítica dos próprios leitores, que diziam que a revista está muito focalizada nesses aspectos da luta armada e por aí. Né? E eles fazem um número falando da classe operária, mas depois o terceiro número já eles retornam ao tema da luta de libertação nacional, né? Usam muito esta ideia dos grandes heróis, usam muito o paradigma da resistência, de tudo, em todo lugar o sujeito africano estava a resistir, em todo lugar o moçambicano estava a resistir, e nós já vemos que há grandes críticas a esse tipo de perspectiva, não é? Penso que o Eric Alina faz uma grande crítica a isso, a dizer que as pessoas eram, para além de ser resistentes, eram pessoas normais, eram pessoas que amavam, que odiavam, eram pessoas que consumiam mercadoria, eram pessoas que faziam uma série de coisas que não tinha nada a ver com esta questão da resistência. Tá? Então, há aqui uma espécie de fetiche, não só das fontes orais, mas também uma espécie de fetiche desta ideia da resistência. Né? Por isso que o discurso daquela velhota não apareceu lá, porque era um discurso dissonante nesse sentido, né? que dizia algo que não ia contra ele. Bom, Mateus, podíamos continuar aqui, mas eu acho que vou parar por aqui. Carlos, se você quiser fazer uma amarração aí final, fique à vontade. Ok. Epa, agora aqui a amarração. Ok. Desculpa. Ou não, depois a gente vai para perguntas, e aí eu já faço. Não, mas a cena então, chega-se... Bom, o centro tem toda... Não é? O centro, digamos, desenvolve esse tipo de pesquisa crítica, não é? Ao mesmo tempo... Mas, claro, não é? Eles estavam dentro de um regime de verdade bem particular, não é? E, no fundo, também, há aqui uma questão... Aqui já até podemos resgatar o Gramsci aqui, não é? Quando ele fala da hegemonia, não é? E que a hegemonia não é a hegemonia é diferente da dominação, não é? A hegemonia não é coerção, não é dominação, mas é esta ideia de um consentimento espontâneo das massas, não é? Um consentimento espontâneo das pessoas. As pessoas acreditam naquilo e dão as coisas de uma forma espontânea, porque acreditam. Porque acreditam, digamos assim, naquele discurso. E eu acho que, no fundo, também, apesar das contradições, das tensões que haviam na universidade, não é? Muitas tensões, não só com o regime político, não só com não é? Tensões até com aquele marxismo ortodoxo, havia críticas dos próprios estudantes, não é? Em relação ao marxismo da Europa Central, não é? Da Europa do Leste, não é? Que eles diziam que era muito ortodoxo, que era muito quadrado, não é? De carteira, por aí, não é? E eles queriam algo mais... Então, claro que havia espaços de crítica, havia espaços de diálogo, mas, no fundo, também o centro acreditava nesta visão do mundo, não é? Da transformação socialista. Não é? E, bom, as coisas começaram a mudar a partir dos anos 90, não é? Bom, se calhar até um pouco antes disso, com acordos de Incomate, as coisas já começaram, no centro sul-africano, eles começaram a ver que as coisas já não são como eram antes. Eu penso que aqui o germe desta desilusão intelectual e política começa a surgir aí, não é? Quando o acordo de Incomate obriga a que os investigadores dos centros sul-africanos, ligados, por exemplo, àquele grupo de pesquisa sobre a África Austral, não é? Que era composto mais por investigadores do ANC, né? Deixassem de publicar sobre o ANC, sobre a África do Sul, e de falar publicamente sobre o ANC. Né? Foi uma das cláusulas do Acordo de Combate. E muitos daqueles investigadores sentiram-se traídos, desiludidos, não é? Eles saíram de Dar es Salaam para Moçambique com aquela ideia de que vamos construir um novo país, e depois começam a ver esse tipo de restrições. Não é? Depois, mais tarde, não é, com a entrada de Moçambique uma das diretrizes do Banco Mundial, do FMI, não é? A mudança da frente de um partido marxista, leninista, não é?
para um partido de business, como diz a Anne Picture num dos artigos dela. Não, isso tudo também foi criando certas ilusões. O centro também começou a mudar também, não é? Os apoios que o centro tinha. O centro, naquela altura, tinha um apoio, digamos assim, de core fund da Cida Sarek, não é? Dos suecos, que financiavam tudo, até os salários dos próprios investigadores expatriados. Não é? Então o centro tinha muito dinheiro. Chegava ao final do ano, nem sabia o que fazer com o dinheiro. Eu encontrei alguns documentos primários em que eles estavam ali a tentar ver o que é que nós vamos fazer com este dinheiro que restou, não é? E não dependiam da universidade em termos de budget, não é? Faziam as pesquisas, eles definiam a sua própria pesquisa, não é? A agenda de pesquisa. A partir dos anos 90 o centro já não é mais isso, não é? A Cida Sarek sai do centro, já não há investimentos no centro, digamos, o orçamento é da universidade, é um orçamento, digamos, austero, que não dá para muita coisa. Os investigadores dos centros começam a entrar nas consultorias individuais, já não há uma ideia do coletivo, já não há uma agenda de pesquisa coletiva. É neste momento em que todo aquele material que eu encontrei naquela cave começa a surgir na cave, né? Porque as pessoas começam a usar esses gabinetes onde estava todo esse material, não é? Dos centros africanos, né? de toda aquela altura prolífica dos centros africanos, não é? Começam a ver que aquilo é um empecilho, não é? Aos novos departamentos estão a surgir, de repente começam a aparecer também financiamentos de ONGs para projetos específicos. A ONG, por exemplo, quer financiar uma coisa sobre HIV/SIDA, quer financiar uma coisa sobre género, então vem muito dinheiro, eles conseguem abrir uma espécie de departamentozinho, há um gabinete, e quando vão a esse gabinete, o que é que encontram? Todo esse material dos centros africanos daqueles tempos, dos tempos socialistas. Então, o que vamos fazer com esse material? Não precisamos desse material, pega esse material, deita fora. Então, o sítio foi lá na cave, não é? E digamos assim, de certa forma também é um pouco triste, não é? Ver o destino que aquele material está. Eu até podia, se eu tivesse pensado antes, podia ter-vos mostrado algumas fotos que eu tirei de como é que está caótico aquilo lá embaixo, não é? É triste nesse sentido, porque eu acho que os centros sud-africanos, nos finais dos anos 70, isso acredito, né? Os centros sud-africanos, nos finais dos anos 70 e dos anos 80, tornou-se no novo hub em África. Foi um dos centros de referência na África toda. Enquanto nós tínhamos, como eu falei antes, não é? Em Argel, em Makerere, no Ghana, Dar es Salaam, que foram esses mecas da produção, os centros africanos tornou-se isso nos finais dos anos 70 e dos anos 80. Não é? Foi por isso o centro, em 79, criou um curso de pós-graduação, estudos de desenvolvimento, um pouco na ideia que eu tinha falado, que aconteceu também em Dar es Salaam. Né? Foi um curso super interessante. Eles queriam fazer um mestrado em desenvolvimento, mas depois viram que não tinham capacidade, não havia estudantes. Né? E isso tem a ver com todo o legado colonial, né? Da educação, né? Que não formou moçambicanos. Né? Negros. Então, o que é que acontece? Viram que não havia estudantes com licenciatura para ter um grupo de estudantes para fazer o curso. Então, a Ruth First veio com esta ideia inovadora de abrir o curso para todos, funcionários do Estado, com experiência revolucionária, como ela dizia, não é? De trabalho, não sei o quê. Então, junta estudantes, junta na mesma sala de aula, alguns pouquíssimos estudantes com licenciatura, como a Teresa Cruz de Silva, outros, Carlos Castelo Branco, do IES, acho que também estava lá, e mais outros, e outros também que tinham. Mas a maioria não tinha. Tinha nona classe, tinha sexta classe, estavam lá. Né? No final, a UEM nunca reconheceu o curso como um curso de mestrado. Foi sempre uma coisa meio ambivalente ali, né? Dava um certificado de participação, mas a própria UEM nunca reconheceu. Mas fora de Moçambique, a Teresa Cruz de Silva e os outros fizeram o doutoramento fora, nos anos 90, usando o curso de desenvolvimento como um diploma de mestrado. Porque essas universidades lá fora sabiam como é que eram os centros africanos, conheciam o pessoal que estava a dar o curso, sabiam o que estava a acontecer lá,
e não pestanejaram, nem pensaram duas vezes em reconhecer aquele curso como um mestrado. Então, tu tens essas ambivalências, não é? Bom, eu acho que eu vou terminar por aqui, não acho que já falei muito. Obrigado, Carlos. Foi, na verdade, muito impressionante e muito elucidativo para muita coisa, e que abre portas para 500 mil outras coisas. Uma das coisas que eu gosto é quando eu percebo que a pessoa tem muita vontade, muita gana, né, dos seus estudos. E eu percebo claramente que você tem. Tem isso e dava para continuar falando facilmente por mais tempo. É comum a gente abrir para perguntas, né? Então, quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mãozinha aí no Zoom, ou colocar ali no chat, que aí a gente lê e passa. Se ninguém tiver perguntas, normalmente eu começo fazendo alguma pergunta, com base também no que você falou e no texto, né? Eu acho, sim, é muito impressionante a história do centro. E esse período aí dos anos 70 e 80, o número de pessoas que vão parar aí. Eu não tinha pleno conhecimento desse que você chama de arqueologia, né? Assim, um passado dos anos 60, 70, mas é isso, eu acho que Moçambique se torna e atrai esses intelectuais, mais até do que outros países que estavam se tornando dependentes nessa época, né? Como a Angola. Moçambique parece ser um atrativo, tem um atrativo maior para esses intelectuais. Não sei se é por conta da própria presença da Frelimo, né, na Tanzânia, dos centros existentes na própria Tanzânia da Frelimo, e se isso não é um motivo para também atrair esses sujeitos para Moçambique e não para outros espaços, né? Acho que a África do Sul também é um personagem que atua de maneira grande, né, nesses processos, e é impressionante o poder aniquilador da África do Sul, aniquilador físico, né? Eles matam a Ruth First, né? Então acho que agora perguntas assim mais diretas e mais efetivas, assim, uma que eu tenho, e aí é uma curiosidade que eu ainda não li muita coisa sobre isso, mas sobre a própria história do Arquivo Histórico de Moçambique. Já que, assim, eu entendo que tem toda essa transição do Centro de Estudos Africanos de uma escolástica, né, de dar aulas para fazer pesquisas e a urgência da pesquisa do tempo presente, que está muito atrelada a objetivos políticos, né, que não são determinantes das pesquisas, mas que dialogam com essas pesquisas. Mas como é que se desenvolve, por exemplo, e a oficina de história está relacionada com a produção de materiais novos, né, de metodologia da história oral, porque documentação é coisa do colonizador, né, o papel escrito foi produzido pelos colonizadores. Mas se o Centro de Estudos Africanos chega a ter um diálogo com a própria formação do Arquivo Histórico de Moçambique, como um espaço também capaz de trazer essa metanarrativa. E aí eu fico pensando até, bom, eles produziram muito material que é um material de arquivo também, o próprio Centro de Estudos. E me parece que é quase que uma negligência entre esses dois centros, já que não parecem conversar entre si. E se eles chegaram a se conversar, como é que conversavam? Como é que funcionava essas instituições do poder? Quase que isso, né? Assim, e dialogavam de maneira diferente. Acho que essa é uma pergunta assim, né, mais específica. E a outra, depois eu tenho mais, mas depois a gente pode ir para outras coisas. A outra é se, nessas suas pesquisas, principalmente nos anos 80, me parece que tinha um gap geracional, né, produzido pela debandada, né, pelo próprio colonialismo, né, que não formava moçambicanos, negros, né, nesse processo. Mas, por exemplo, a Teresa Cruz e Silva, que hoje já é uma professora sagrada, era muito nova, né? O Zamparoni também era muito novo. O João Borges Coelho também era muito novo, enquanto que eu acho que aqui no Bragança, a Ruth First, já eram a própria, eu não sei se a Bridget Olafin, se ela era nova ou não, né? Que agora está na Holanda, mas sabe, como é que se dava também esse gap geracional? Se nessas suas entrevistas você sentia assim, impressões entre, eles são os mais velhos, então, sabe como é que você construía essa? Bom, eu vou passar a palavra para o nosso amigo Chapani.
que levantou aqui a mão. Boa noite. Não sei se conseguem me ouvir. Ótimo. Me perdoem, eu acabei de entrar muito atrasado e não tive nem tempo a ler o texto, ando viajando e só cheguei onde estou. Mas por isso a minha pergunta pode até não fazer assim, muito sentido, mas mesmo assim, porque é uma curiosidade que eu carrego desde um tempo para cá, arrisco de tudo. Eh, Portanto, a minha questão é na pesquisa do Carlos, do Fernandes, sobre os centros estudos africanos, que me parece uma espécie já nesta altura dos anos 70, 80 e até talvez meados de 90, uma espécie de um novo centro revolucionário, não sei se podemos chamar assim, ou uma espécie de um centro intelectual dos movimentos de libertação ao nível da África Austral. Por isso, a minha questão é se existiria ou poderíamos falar de alguma história de articulação ou de relação com aquilo que antes fora a Casa de Império e depois, por exemplo, o papel desempenhado por Dar es Salaam já nos anos 60 para cá. Parabéns ao Mateus, o Carlos também pelo trabalho que estão a fazer e muito obrigado por estar por aí. Valeu, Chapani. Carlos, para encerrar com essa primeira leva de perguntas, tem uma pergunta aqui no chat da Natália Siqueira, que é do Grupo Áfricas, eu vou ler. Ela parabeniza a apresentação, a sua apresentação, e ela gostaria de entender melhor como foi a receptividade do Estado em relação às questões levantadas por estes intelectuais dentro do Centro de Estudos Africanos. Como é que era a receptividade em relação às críticas, por exemplo? Como é que elas transbordavam do centro e iam para outros espaços institucionais, né, do Estado? E como as questões levantadas pelos variados grupos do centro, né, você mostra no seu texto que tem vários, moviam ou interferiam na atuação do Estado frente às demandas dos grupos da sociedade civil. Não sei se tem uma interferência prática no aparelhamento do Estado pelas pesquisas do centro. Força, Carlos, foram muitas. Ok. Epa, Chapane, Chapane é meu colega dos estudos africanos. Chapane, tu não estiveste no princípio, né? Porque eu falei de Dar es Salaam. Né? Eu falei disso que o Mateus aqui disse. O Mateus, usaste a palavra certa, meu. Eu acho que vou pegar mesmo essa, da arqueologia. Eu falei da arqueologia. Eu disse o pré-CEA, mas não. Isso é a arqueologia do CEA. Então, ok, depois volto para o Chapane, então. Então, ok. Mateus, o arquivo, sim, eles trabalhavam em conjunto, né? O arquivo, na verdade, é mais antigo que os centros africanos, né? Em 76, o arquivo histórico passa a ser incorporado na UEM, né? E é nesta altura em que o arquivo passa, digamos assim, para a estrutura hierárquica da Universidade do Arno-Mondlane, que, digamos assim, que essas conexões tornam-se mais fortes. Eles faziam muitas pesquisas juntos. Essas pesquisas, por exemplo, em Cabo Delgado, eram feitas também com alguns investigadores do arquivo histórico, estás a ver? E depois havia vários tipos de digamos assim, de conexões, até em termos práticos. Por exemplo, todas as entrevistas que eram feitas no campo, né? Essas entrevistas empíricas das fontes orais, tinha que ter uma cópia no arquivo histórico. Né? Então, era uma coisa quase que obrigatória, não é? De ter sempre uma cópia de tudo que fosse a fazer, tudo que os centros africanos fosse a fazer fora, não é? De entrevistas, não sei o quê, fazer uma segunda cópia para o arquivo histórico. Então, por exemplo, esse material que eu encontrei na Cave de Centros Africanos, grande parte desse material também está no arquivo histórico, não é? O arquivo histórico, neste momento, tem 7.000 horas
de história oral, né? No departamento de história oral, né? Tem 7.000 horas. E vê lá, 7.000 horas são mais de 7.000 cassetes, né? E eu encontrei 350. Mas, claro, há algumas coisas que eu encontrei que não tem no arquivo histórico, nós estamos a trabalhar juntos com o arquivo na digitalização deste material. Mas isso também é uma questão, é um projeto também que surgiu assim meio ad hoc, não é? Eu encontrei esse material, quando eu encontrei esse material no arquivo, no Centro de Africanos, falei com o pessoal do CEA, lembro-me que até numa das reuniões um dos nossos colegas, que é um dirigente também, disse para Carlos, você está muito preocupado com o passado, vamos pensar no futuro. Mas, entretanto, estamos agora num processo ainda muito lento, não é, de catalogar esse material, não é? E já entrei em contato com o arquivo histórico, já vimos o material que eles têm, então algumas coisas que nós temos que eles não têm lá, né? Então, mas enfatizando aqui, essas conexões estavam sempre presentes, né? Não só em termos de troca de material, né? De pesquisa, mas até em termos de juntar os grupos de pesquisa, né? Com o pessoal do arquivo histórico também, né? Por exemplo, a oficina de história, quando publicou um dos números não vamos esquecer, acho que foi de 83, o segundo número, que tem essa matéria sobre a classe operária em Moçambique, não é? Aquelas entrevistas que foram feitas na Facobol, que foram feitas na Riopel, em várias fábricas, né, para tentar entender essa nova classe operária. Era aquela ideia, né? Hoje podemos perguntar, existia mesmo uma classe operária a partir de 3, 4, 5... Mas então aquelas pesquisas, se tu fores a ver na revista, não vamos esquecer, não é? Lá embaixo, tem investigadores do arquivo histórico, porque fizeram as entrevistas em conjunto, tem a ver com o arquivo histórico. Então havia esse tipo. Esses gaps geracionais, eu penso que existiam. A Teresa Cruz e Silva, o Zamparon, a Isabel Casimiro, eram todos jovens. E esse pessoal, não só geracional, mas em termos de capital científico também. Né? Um pouco naquela ideia de Bourdieu. Né? Aqui estamos a falar também de desigualdades de capital científico. Aquilo era um centro de expatriados. Né? E eram os expatriados que dominavam. Né? Começou com a ideia de moçambicanizar os centros africanos já nos finais, não é? A partir quando morre o Aquino de Bragança, um pouco até antes. O Aquino de Bragança já experimentou um pouco esta ideia da moçambicanização, um pouco do que aconteceu em Macarere, nos anos 67, não é? O Macarere Institute of Social Research, quando Ali Masrui fica o novo diretor em 68, não é? Há aquela toda ideia de que temos que africanizar isto, não só o currículo, mas também as pessoas, não é? E começam a mudar, como eu tinha dito, não é? Macaré, o instituto estava composto só de investigadores brancos, enquanto que a universidade, East African University, os gajos davam acesso mais, a ideia era educar os nativos, né? Mas o instituto só tinha pesquisadores brancos. Não é? Então há essa ideia. Moçambique também tem, anos mais tarde, 20 anos mais tarde, né? Com Aquino de Bragança, essa ideia de vamos moçambicanizar os centros africanos. E é aí, por exemplo, surge uma grande tensão nos centros africanos quando mora Ruth First, né? Porque havia um grupo de expatriados que queria que o Mark Voits, o belga, ficasse o diretor de investigação, e o Aquino já estava com essa ideia de moçambicanizar. Então o Aquino diz que não, vai ficar a Isabel Casimiro. Lobbies com o Fernando Ganhão, o Marco Voits, não é, segue para a nomeação, não é, para ficar o diretor de investigação de centros africanos, e começam manifestações dentro do CEA, não é, e alguns a dizer que não, e até acaba por ficar a Isabel Casimiro, né? Então, há esses gaps geracionais, esse pessoal é tudo jovem, não é? Não só de idade, mas em termos de experiência de pesquisa, né? de publicação. Nós temos pessoal como Bridget O'Laughlin, que estava a dar aulas em Stanford University. Né? Deixou a Stanford University para vir para Moçambique. Não é? Temos pessoal como Jacques de Pelchamp, que já
tinha dado aulas em Dar es Salaam, naquela altura que Dar es Salaam estava a fervilhar, não é? Temos pessoal como Robert Davis, que já dava aulas lá também, não é? Colin Darts também. Então, tem este grupo, não é? Que já tem capital científico, não é? Muitos já fizeram pesquisas em outros contextos, não é? Brigitte Olafra esteve no Mali, no Niger, a fazer pesquisa empírica, né? Ana Maria Gentil também. E depois temos esse grupo de moçambicanos que jovens, né? O Zamparoni também vem para Moçambique ainda muito jovem. Era um estudante, acho que nem tinha acabado ainda a licenciatura, a graduação, né? E eu lembro que quando entrevistei a Isabel Casimiro, ela chamava esse grupo dos tubarões científicos. Né? Esse grupo dos expatriados, tubarões científicos. Quando ela foi nomeada diretora científica, já achava ele os tubarões científicos, e ela uma formiga, como ela dizia. Então há isso. O Núcleo de Estudos da África Austral também tinha esse tipo de tensões lá dentro. Né? Eles achavam que tinham um melhor capital cultural, científico, que os moçambicanos. Os moçambicanos, aqui estou a falar de Yusuf Adam, estou a falar do Alexandrino José, não é? Que estavam neste grupo da África Austral. Eles achavam que eles não tinham palavra nenhuma para falar sobre a África do Sul, porque eles tinham melhor conhecimento que eles, tá a ver? E que eles é que deviam dirigir o grupo, tá a ver? Porque, não só porque tinham melhor conhecimento, mas porque tinham mais experiência que esse grupo de moçambicanos. Então havia muitas tensões ali dentro, tá a ver? Com este grupo. Então havia essas tensões. Chapana, bom, na verdade, no princípio, eu até disse, ok, vou privilegiar mais esta arqueologia. Então, falei dessas conexões com Macarere, com Argel, com Dar es Salaam, não é? Dar es Salaam como, digamos assim, um novo hub desse tipo de lutas transnacionais, não é? Lutas revolucionárias, não só com o pessoal africano, não é? Sul-africano, dos movimentos de libertação da Namíbia, de Moçambique, da Rodésia, mas também com o pessoal lá dos Estados Unidos, não é? Com os Black Panthers, e aquele pessoal todo lá, que muitos deles viveram muitos anos em Dar es Salaam, não é? Angela Davis foi uma delas. Estou a esquecer o nome daquele cara que foi o líder dos Black Panthers também, que esteve lá, ficou um grande tempo lá. Então, essas conexões estão presentes. Muitos investigadores dos centros africanos saíram de lá, não é? O novo centro revolucionário, Chapano disse também aqui, centro revolucionário, dos movimentos de libertação também. Essas coisas estão super conectadas. Eu gostaria até de ver as conexões com o Instituto Moçambicano, né? Se havia, talvez isso, quando estiver a preparar o meu livro, se havia conexões também de professores que depois foram parar nos centros africanos, mas que antes estiveram no Instituto Moçambicano, não é? Fundado pelo Eduardo Mondlane e a Janete Mondlane, não é? Na Tanzânia, não é? Também foi central, digamos assim, na luta de libertação de Moçambique, não é? Então, essas conexões já existem. Não sei se perdi mais alguma coisa também falei do Centro de Estudos do Império. Não, é isso, não é? Mas mais do que este grupo do Império, era o Centro de Estudos Africanos, não é? Que começou ali na casa da Alda Espírito Santo, não é? E onde discutia-se. Mas, claro, o do Império também, penso que a Cláudia Castelo escreveu um livro sobre isso, né? A Casa dos Estudantes do Império. Essas conexões também estão ali. Isso é arqueologia do CEA, não há dúvidas sobre isso, né? O próprio Fernando Ganhão disse, quando eu entrevistei-lo, né, que ele decidiu fundar o Centro de Estudos Africanos em homenagem ao Centro de Estudos Africanos de Lisboa, né? E não podemos falar do Centro de Estudos Africanos de Lisboa sem falar da Casa dos Estudantes do Império, né? Essas coisas estão super conectadas. Natália, a receptividade dos estudos. É interessante isto, estar a ver. Isso é uma discussão, digamos, complexa, em dois sentidos. Primeiro, nesta conexão, muita gente quando fala de think tanks,
não é? Como instituições de pesquisa, não é? Que fazem pesquisa sobre políticas públicas, recomendação de políticas públicas, análise de políticas públicas, mas fica sempre aquela questão, realmente a produção científica de investigadores contribui alguma coisa, digamos assim, nas políticas públicas, não é? Muda alguma coisa no governo, muda alguma coisa nas políticas, tem algum impacto, não é? Pergunta, os políticos leem as coisas que os intelectuais escrevem, não é? Quais são as dinâmicas que estão por detrás de uma decisão política? São dinâmicas que advêm, digamos assim, de um trabalho meticuloso, rigoroso, científico, ou são outros tipos de dinâmicas, não é? De lobbies, de instrumentalizações, de interesses políticos, que não têm nada a ver até com a verdade, nem com não é? Descobrir como é que as coisas funcionam, porque tu investigaste, não é? Fizeste uma investigação profunda, exaustiva, mas seguem outro tipo de dinâmica. Isso também aplica-se nos centros africanos, não é? E até que ponto é que aquelas políticas, o que o centro fez mudou alguma coisa. Mas uma coisa interessante havia essas tensões, não é? O centro, eu acho que o centro tinha mais liberdade de criticar, digamos assim, as políticas públicas da Frelimo e de como é que as coisas estavam a ser, como é que a retórica e as políticas, digamos, se relacionavam depois com a prática, porque eram questões também do presente, urgentes, e que importavam também ao poder político ter uma certa elucidação sobre isso. Mas, quando eram questões ligadas à história oficial, não é? Quando eram questões ligadas àquela história da luta de libertação e de um partido que libertou, aí a questão tornava-se mais sensível. Então, dá uma impressão que o passado era mais sensível a criticar o passado, não é? Do que o presente. Porque havia aquela ideia de que o presente, depois ele está a criticar para as coisas mudarem. E, no fundo, o CEA, naquela altura, tinha sempre esta ideia de uma certa crítica responsável, não é? Eles nunca questionavam o poder em si da Frelimo, não é? A legitimação da Frelimo no poder. A questão, por exemplo, do partido único. Por que tem que existir um partido único, não é? Nem a questão autocrática, digamos assim, nem questão, por exemplo, a questão dos campos de reeducação, operação produção, a guerra civil, por exemplo, não é? Que os centros africanos sempre viu sempre olhou para os fatores externos da guerra, não é? E não para coisas endógenas, não é? Então eram sempre os fantoches da Renamo, que não tinham nenhum programa político, que não tinham nenhuma base social. Então, era uma crítica que estava dentro dos limites do que o regime de verdade permitia dizer ou não dizer, não é? E dizer que há uma ineficácia do Estado na construção das aldeias comunais tem esse sentido positivo também, quer dizer, olha, aqui vocês não estão a fazer bem, tem que mudar. Mas agora, dizer que a Frelimo não é a fusão de 3 partidos, digamos que de forma consensual, juntos, e disseram vamos fazer, aí já a questão era outra. Então, havia sempre limites do que era possível dizer e não dizer, não é? Do dito e não dito, não é? A recepção também era ambivalente, e que na capa eles puseram, na capa na verdade era um relatório de consultoria, porque os centros africanos também faziam consultoria, mas só aceitavam consultoria que estivessem dentro da agenda de pesquisa do CEA, não é? Não eram coisas que apareciam, diziam vamos fazer isso porque apareceu, porque tem dinheiro, não. Uma das consultorias que eles fizeram, penso que foi para a Unicef, ou para a Organização Mundial do Trabalho, em que eles puseram na capa, a capa trazia informações de que ali estava a acontecer também trabalho infantil, não era central na fotografia, mas dava a entender lá no fundo que havia umas crianças a trabalharem, não é? Aquela capa não saiu, porque recebeu grandes críticas antes do governo, porque o governo dizia que essa imagem não fica bem, porque o que é que vai pensar a Organização Mundial do Trabalho, a Unicef, de como é que nós, os revolucionários, estamos a tratar o nosso povo, né? Então essa ideia toda da transformação social,
não é? De fazer uma sociedade sem classe, sem exploração do homem pelo homem, de certa forma era, digamos, questionada só com aquela foto, não é? Então aquela foto foi censurada, não saiu, e eles aceitaram, não é? Sociedade civil. Eu não sei se podemos falar de sociedade civil naquele período de partido único, de partido-estado, né? De organizações nacionais de massas que mobilizavam tudo, a organização da juventude, da mulher, não é? Círculos do partido nas universidades, que decidiam muitas das coisas, que censuravam muitas das coisas que aconteciam. O Luís de Brito foi encarcerado, foi levado à força para um campo de reeducação. O Luís de Brito foi um dos investigadores fundadores dos Centros Africanos e mais tarde, nos anos 83, ficou diretor da Faculdade de Marxismo-Leninismo, não é? Só para ver como é que era naquela altura. Havia uma faculdade de Marxismo-Leninismo, não era exatamente uma faculdade naqueles modos. Primeiro, já é sui generis, em universidades, digamos, teres uma faculdade de marxismo-leninismo, e depois era uma faculdade que era transversal a todos os cursos da universidade, desde a biologia, a física, a química, até a história, a geografia, não sei o quê, tinha que ter aulas de marxismo-leninismo. Era transversal a tudo. Luís de Brito foi preso e recambiado, não é? Em que esteve por detrás disso também o círculo do partido na universidade, que era de académicos, que era um círculo de académicos, não é? Ortodoxos, que seguiam aquela linha marxista da Europa do Leste, não é? E queriam era aquela linha que tinha que seguir, e ele tentou sair um pouco daquela linha, muito pelas críticas. Os estudantes chamavam o curso de materialismo histórico e dialético de materialismo histérico e diabólico. Só para ver como é que era, né? E ele foi preso porque não concordava, queria mudar as coisas, né? Lá, e foi recambiado para um campo de reeducação. Então, eu não sei se poderíamos falar ainda de uma sociedade civil aqui. Eu acho que a sociedade civil acaba sendo reflexo da própria estrutura da sociedade, não é? Tens uma estrutura de partido-estado, digamos assim, rizomática, né? Em que e refletisse no tipo de sociedade civil também que tinha. É uma sociedade civil politizada, né? De grupos que pertenciam a organizações de massa ligados ao partido, nesse sentido, né? Mas, claro, não existem lugares absolutos de silêncio, não é? As ditaduras nunca conseguem ser absolutas nesse sentido. Há sempre focos, não é? Há sempre formas de crítica, e eles também aceitavam essas formas de críticas. Então a ideia é que, se calhar, não devemos pensar em termos dicotômicos ou binários, estás a ver? E eu até acho que quero evitar muito disso, de pensar em termos dicotômicos e binários, da história oficial, da história não oficial, os críticos e os ortodoxos, os não ortodoxos, porque acho que as coisas também estavam muito entrelaçadas, não é? E claro que havia sempre espaços de manobras lá dentro, não é? Nesse sentido. Ok. Obrigado, Carlos, pelas respostas que foram ótimas e esclareceram coisas e trouxeram expressões interessantes. Os tubarões científicos, o curso de histérico e... Como é que era? Diabólico. Histérico e diabólico. Mas que é um pouco traumático, né? A gente vai preso e tal. E tem uma frase que você falou aí no meio que é forte, era mais sensível criticar o passado do que criticar o presente. Então, nós já tivemos essa discussão em outras sessões, principalmente na fala da Rita Chaves e de outros... o Michel Cahen também, quando falou sobre os arquivos em contextos africanos, né, e a importância dos arquivos e a própria desestruturação, às vezes, das estruturas arquivísticas como projetos, né, e a dificuldade de lidar com esses múltiplos passados. Eu tenho mais uma pergunta para a gente já meio que encaminhar também para o encerramento, já estamos a 2 horas. Quem quiser fazer, por favor,
levante a mão também, pode me cortar, senão eu monopolizo. Mas é uma pergunta assim também para que eu tinha até outras, mas eu acho que essa pode ser mais interessante jogar para uma outra perspectiva, mais do tempo presente ou dos últimos 10, 15 anos do Centro de Estudos Africanos, que é a primeira vez que eu fui em Maputo, eu estive vinculado ao Centro de Estudos Africanos como aluno, né? Natália, você quer fazer essa pergunta? Fala aí. Não estou te ouvindo, Natália. Vai escrever? Bom, então vou fazer uma pergunta enquanto a Natália escreve, que era, em 2014 eu tive a primeira vez, né, em Maputo. Me ouve agora? Agora eu estou te ouvindo, Natália. Fala aí. Ótimo. É só a questão da configuração. Desculpa. Boa tarde a todos, né? Agora falando, né? Não, eu queria só tirar mais uma dúvida, depois da excelente fala do professor, uma dúvida um pouco mais prática, né? Por exemplo, quando havia diálogo entre a Frelimo, né, entre o Estado e esses intelectuais, por exemplo, quando eles criticavam a maneira como eles agiam com os camponeses, quando havia esse diálogo, eles tentavam mudar essa maneira de agir, tinha algum valor prático nisso, né? Quando eles levavam em consideração determinadas críticas, eles tentavam, na prática, fazer alguma mudança em relação ao tratamento com esses grupos. Como é que funcionava isso? E, mais uma vez, parabéns, professor, parabéns, Matheus, Alexandre, sensacional, mais um ciclo sensacional que a gente teve. Valeu, Natália. Então, vou puxar um fio da Natália, e aí eu faço logo duas perguntas para a gente ir para a conclusão. Uma o Sérgio Vieira depois entra, né, como um dos diretores do Centro de Estudos Africanos. E aí tem a ver com a pergunta da Natália, né, já que o Sérgio Vieira era um dirigente da Frelimo, um dos pensadores, ideólogos do Homem Novo. Né? E aí, como é que você vai fazer uma pesquisa sobre a operação produção, tendo o Sérgio Vieira como um dos diretores principais do centro, né? Como é que se dá esse diálogo? E aí, também avançando cronologicamente, queria falar sobre o papel dos brasileiros e do Brasil na formação contemporânea do Centro de Estudos Africanos. Você fez o mestrado e o doutorado no Brasil, né? O Chapani tem um diálogo muito forte também, apesar de circular para outros lugares, mas com o Brasil. E tem muita gente como eu, assim, né, que acaba indo parar lá. E ocupa... Qual é o papel do Brasil nas últimas 2 décadas no Centro de Estudos Africanos? Né? Se tem, se não tem, formação de intelectuais moçambicanos que depois regressam para atuar no centro, pessoas que vão dar cursos, enfim, como é que isso dinamizou essa nova relação desse Centro de Estudos Africanos nos anos 2000, que me parece ser diferente dos anos 90. E eu acho que tem mais uma pergunta no chat, do José Correia, perguntando para você, né, se nas suas pesquisas sobre intelectuais moçambicanos, como integras o encerramento da Faculdade de Direito da Universidade de Desmond Lane em 83? Seria a radicalização do processo revolucionário na própria universidade, esse fechamento da Faculdade de Direito? Bom, é isso. Força, Carlos. Ok. Natália, quando havia esse diálogo entre Frelimo e o Estado, os camponeses tentavam... Bom, eu acho que tentar mudar... não, o CE sempre teve a autonomia, digamos assim, científica de escrever, e não só de definir as linhas de pesquisa, mas também, digamos assim, de fazer as pesquisas, escrever os relatórios, produzir e apresentar. Não é? Então, eu acho que nunca houve esse tipo de interferências. Também acho que não havia pessoal com capacidade no campo político, não é, como interlocutor mesmo, em termos, digamos assim, para discutir, digamos assim, em moldes, digamos assim, de debate científico, não é? Essas ideias, não é? Mas pronto, naquela altura também, bom, era um contexto também específico, não é, da construção socialista e dessa urgência de construir um país socialista. Estávamos em guerra,
havia essa urgência também de fazer as coisas, não é? Então havia muita coisa que era feita mesmo na prática mesmo ali, não é? E aprender com os erros, não é? Muita coisa feita mesmo de uma forma empírica mesmo, está a ver? E tentar mudar as coisas, ver aqui funciona, não funciona, passa por ali. Eu acho que poucas pessoas do campo político liam os trabalhos dos centros sud-africanos, não é? Eu acho que o pessoal do Ministério da Agricultura havia uma conexão muito forte com eles. Também a maior parte da pesquisa dos centros africanos estava mais focalizada para essa área, não é? da transformação da agricultura, não é? Em moldes coletivos, a socialização do campo, por aí. Então, havia diálogos ali, havia também pessoal formado no Ministério. Tinha o João Mosca, que hoje é um dos fundadores do Observatório do Meio Rural, não é? Havia outro, estou a esquecer agora, o Ferreira também, que foi ministro, não é? Eram pessoas com conhecimento, agrônomos, alguns da sociologia também que estavam lá, não é? E dialogavam com o pessoal do CEA, não é? Havia debates, o CEA tinha seminários onde se dialogava esse tipo de coisas, não é? Então, havia espaço para diálogo, não é? Havia espaço para debate, mas nunca, nem nas entrevistas, nem em material, nunca encontrei assim censuras em termos daquilo que era escrito e não é, sobre a situação do Moçambique naquela altura, do que estava-se a viver, do presente, está a ver? Então as coisas eram discutidas, eles apresentavam as coisas, digamos assim, de uma forma crítica, mas sempre no final com essa ideia das recomendações. Então as recomendações eram um capítulo muito importante nos relatórios de pesquisa dos centros africanos, não é? E era ali, digamos assim, em que eles tentavam reverter toda essa crítica que faziam em, digamos assim, em algo positivo, não é? Então tinha sempre essa ideia de construir em vez e não só de destruir, não é? Então essa crítica construtiva, não é? E apresentar sempre esse lado construtivo, uma coisa completamente diferente do que acontece hoje em instituições independentes do Estado, como o Instituto de Estudos Sociais e Económicos, não é? O IES, que já tem uma abordagem mais diferente, não é? De crítica mesmo, dizer que, olha, isso não está a funcionar, é melhor tirar isto, e do questionamento da própria legitimidade do poder, não é? De pôr em causa o próprio poder que está ali. Tá? Mas o CEA nunca teve isto. O CEA olhava para as diretrizes de desenvolvimento da Frelimo, né, políticas de desenvolvimento, né, olhava para essas diretrizes, tornava essas diretrizes linhas de pesquisa, e a partir daí eu fazia pesquisas de forma crítica, mas sempre com essa ideia de, é para construir. Vamos criticar o que é que não está a acontecer com as aldeias comunais, mas vamos construir as aldeias comunais. Vamos criticar esta ideia. Uma das grandes críticas até que o CEA fez, que saía um pouco desta linha ideológica, foi, por exemplo, nesta visão dualista que muitos governantes da Frelimo tinham, não é? De ver, e um pouco, porque eles também, não estavam nos debates académicos, não percebiam essas nuances, não é? De ver muito essa ideia da economia tradicional, do camponês de subsistência, e depois aquela economia moderna, muito virada para a industrialização, tá a ver? Então eles queriam era transformar tudo aquilo que estava a acontecer lá no campo nesta ideia, né, da industrialização, das machambas estatais e por aí. Mas o CEA dizia, não é preciso prestar atenção aqui, porque esses camponeses não são camponeses arraigados às tradições, presos. Esses são camponeses conectados com o mundo todo. Não é? Ok, claro que estou a exagerar quando digo o mundo todo, né? Mas estamos a falar, por exemplo, da África do Sul, as conexões com a África do Sul. Né? São camponeses também proletários. Né? São camponeses que têm outras vivências. E até no norte, não é? Conexões com Tanzânia, não é? Com o que está acontecendo na Tanzânia, com Malawi, com Zimbábue. Então, eles criticavam muito esta ideia da Frelimo, e a Frelimo começou a mudar isso a partir do 4º Congresso, em 83, né? Muito por ler os trabalhos dos centros sud-africanos, eu acho, né? E não ter esta visão dicotômica do campesinato. Né? Nesse sentido, eu estou na Natália, né? Penso que havia tentativas de mudança, não nesse sentido epistémico,
Mas no exemplo que eu dei, exemplos caricatos de uma foto, coisas assim, isto não fica bem aqui, não sei o quê, mas é diferente, por exemplo, da questão da história, de construir uma nova história, né? De construir a história, resgatar a história dos movimentos de libertação, de resgatar a história da Frelimo, né? Aí eles tinham muito cuidado ao escrever essa história, né? Tinham muita atenção a escrever essa história e estavam sempre em conexão com Aquino de Bragança, e o Aquino de Bragança em conexão com os bastidores do poder, né? Porque também temos que ver uma coisa, os centros sul-africanos já não sendo privilegiados nesse sentido. E isso é interessante até hoje para pensarmos o que é ciências sociais, o que é produzir conhecimento, dentro de uma instituição que teve vantagens estando perto do poder político, estando íntimo ao poder político, não é? Algumas vantagens ele tirou, hoje temos o IES, não é? Que tem esse confronto, se calhar não tanto como no tempo do Castelo Branco, confronto muito direto com o poder, não é? Eles até foram chamados de como é que era? Estou-me a esquecer, não é? Não, uma cena, os traidores, qualquer coisa, os traidores da pátria, qualquer coisa assim, não é? Depois eu hei de me lembrar do termo. Estão a trair a pátria, porque estão a fazer pesquisas só críticas. Quando entrevistei um dos diretores, o antigo diretor, ele disse que por causa de muitas dessas críticas, eles perderam a casa onde estavam a funcionar, não é? Então tiveram uma série de represálias, assim, de nuances muito subtis, não é? Com poder em todo o funcionamento do IES hoje, não é? Porque eles têm esse confronto direto, completamente diferente do que acontecia naquele tempo, não é? Então, esta ligação com o poder trouxe vantagens, mas também, claro que trouxe desvantagens, né? A oficina de história acho que teve muito mais presa ao regime de verdade, porque eles estavam a trabalhar com um passado que eles já estavam a cristalizar numa narrativa, num script, não é? Num roteiro que tinha que ficar, não é? E isso é completamente diferente de estar a analisar as aldeias comunais, que é uma coisa que está sempre em transformação, não é? E, na verdade, o poder político precisa de perceber essas transformações para melhorar, não é? Mas a história oficial, aí já a situação era mais difícil. A oficina de história, a situação era um pouco mais difícil. Mateus, Sérgio Vieira, o Sérgio Vieira é numa altura também que o centro, num contexto mesmo de crise, temos a morte de Samora, né? Aqui em Bragança morre no mesmo avião que Samora Machel, então estamos numa situação de crise, o recrudescimento também da guerra com a Renamo, eu acho que é interessante como é que não é um coronel é nomeado diretor de um centro sul-africano, não é? Sérgio Vieira, coronel, né, foi ministro do interior, não é? E de repente aparece como investigador dos centros africanos, né? E ele puxa muito a pesquisa do CEA para questões geopolíticas, não é? Contrata um novo investigador, o sueco Thomas Olsson, especialista em armamento, especialista em questões militares, não é? Então, torna o CEA uma espécie mesmo de think tank ligado a essas questões militares, não é? O CEA continua a fazer pesquisa. Uma coisa interessante, quando morre o Aquino de Bragança, a oficina de história morre também, não é? Morre a Ruth First, toda aquela pesquisa do curso de desenvolvimento também desaparece. A única coisa que continua, perdura, no tempo do Sérgio Vieira, foi o núcleo de estudos da África Austral. Também porque o Sérgio Vieira estava interessado nesse tipo de análise. Mas eram análises que ainda continuavam a ver as dinâmicas externas da guerra em Moçambique, mas nunca o que Jeffrey depois já foi analisar, não é? As dinâmicas internas, a base social, dos camponeses, como é que foram depois aproveitados pela Renamo, não é? Então, há questões que não podiam ser investigadas, a operação produção não podia naquela altura, né? Renamo também era visto nessa perspectiva externa, não é?
Epá, e fizeste-me aqui uma pergunta já super difícil, não? O papel dos brasileiros. Você tem que arranjar uns alunos para fazerem pesquisa, então, sobre isso. Eu acho que é interessante. Epá, não, acho que houve um boom, né? Penso, se calhar, epá, eu não entendo muito bem dessa cena de política, mas se calhar no período do Lula, né? Quando começa a haver mais abertura para estudantes africanos e não sei o quê, e começa a haver mais estudantes a irem estudar no Brasil, para estudantes, e é interessante, enquanto que nós tínhamos uma dinâmica de estudar na África do Sul ou em países anglófonos, a ver, Europa, nos Estados Unidos, em que, epá, aí a seleção era mesmo bem restrita. Tu tinhas, eram 1 ou 2, 3 pessoas que saíam por ano, assim, tá a ver? Porque eram coisas muito mais restritas, e depois tinha a questão da língua, tá a ver? Então poucas pessoas conseguiam sair, e algumas saíam porque já tinham conexões com professores americanos, que vinham para Moçambique fazer pesquisa, depois diziam, este estudante é muito bom, pai, tem futuro, tem potencial. Então eles depois ajudavam de forma ad hoc, não institucional, não é, a levar essas pessoas para fora. Mas claro que depois havia alguns esquemas de bolsas dos próprios ministérios, mas também ainda muito restrito. Eu acho que com o Brasil massificou-se, tornou-se mais fácil estudar fora. Muitos estudantes acabavam, mesmo houve muitos que saíram até sem fazer a licenciatura, o que não acontecia antes, não é? Para a Europa e nem para os Estados Unidos, ninguém ia estudar lá sem ter a licenciatura antes. Então aqui começaram a sair pessoal, logo depois de acabar o secundário, para ir fazer licenciatura lá, o pessoal também começou a fazer mestrado, doutoramento, e o processo parecia um pouco mais fácil, mais fluido, não é? Tinha o Centro de Estudos Brasileiros, que a pessoa ia lá, deixava lá a candidatura, não parecia ser assim tão difícil, então muita gente foi, muitos moçambicanos formaram-se lá, voltaram, há brasileiros também a vir cá, acho também no contexto do Lula, não é? Daquela coisa que é a obrigatoriedade do ensino da história da África, essa necessidade também dos brasileiros virem cá, então nós começamos a receber também muitos pesquisadores associados brasileiros aqui no CEA. Por exemplo, agora está acontecendo uma coisa interessante. Nós estamos com um investigador associado do Centro de Estudos Africanos, agora o brasileiro, o Marcos Vinícius Coelho, que é da UNILAB, e em conversas assim, de café, assim, informais, a almoçar, ou a beber um copo, ok? Veio essa ideia de um mini curso. E ele disse, eu posso dar um mini curso de forma gratuita, durante uma semana. Então surgiu esta ideia agora do mini curso em pesquisa histórica, em arquivo. Vai começar no dia 18. É a primeira vez, digamos, vamos dar o pontapé de saída nos centros africanos para esse tipo também de dinâmicas, porque os centros africanos já têm essa tradição de terem investigadores associados, não? Desde a fundação. Não? Depois, nos anos 2000, 2013, mais para frente, depois consolidou-se já com esquemas já normativos. Nós temos um manual já com normas de como é que se faz esta ligação, o que é que o investigador deve enviar para ser investigador associado, o que é que nós damos a ele. Mas tem sido sempre uma dinâmica. Claro, é assim que funciona, porque eles vêm para cá fazer pesquisa de campo, não é? Ou mestrado, doutorado, não é? Depois apresentam um seminário no Centro de Estudos Africanos, e depois no final têm que apresentar um relatório, e depois no final podem até enviar a tese. Esta dinâmica que o Marcos está a trazer é diferente. Para além dele ter que dar todos esses materiais, né? Apresentar um seminário, ele veio com esta ideia de um curso. Então abriu um precedente interessante que a gente até pode explorar com outros investigadores, que vêm em Moçambique, ao CEA, e que para além de fazer pesquisa também possam dar esse tipo de curso, porque é interessante ter, nós estamos a receber investigadores de várias partes do mundo, e ter essas conexões, essa ligação com estudantes, está a ver? Olha, nós fechamos hoje a candidatura, são 15 vagas, recebemos 30 candidaturas, está a ver? Então já mostra que há um interesse dos estudantes em fazer isso, está a ver? Então são coisas positivas, não? São coisas positivas. O encerramento da Faculdade de Direito, bom, eu não investiguei muito bem isto, mas eu acho que também a Faculdade de Direito está dentro de um contexto
também é um pouco ambíguo, não se percebe muito bem, ao mesmo tempo que o discurso é de que vamos encerrar algumas faculdades, que não precisamos de esquecer que estávamos num contexto de austeridade, estávamos num contexto de falta de quadros, estávamos num contexto de que os poucos estudantes de licenciatura que tínhamos já estavam a dar aulas. Com bacharelato já estavam a dar aulas na universidade. Né? Então, o que é que acontece? Há essa retórica que vamos encerrar algumas faculdades, que é para usar, digamos assim, essa massa para a Faculdade de Educação e formar os professores. Então, os poucos recursos foram depois direcionados, por exemplo, para a fundação da Universidade Pedagógica e por aí todos, não é? Para formar primeiro os professores e depois... Então, muitos cursos que eram vistos até como meio burgueses, porque não tinham essa coisa prática, foram encerrados. Não é? A Faculdade de Direito também, por detrás disso, tem essas questões também do direito, não é? Do direito da cena da advocacia privada, a ver? E a FALEM estava contra isso, de advogados privados, a mesma coisa que aconteceu com a medicina, não é? Dos hospitais privados foram contra isso, até dos serviços funerários, não é? Não poderia houve essa coisa, não poderia haver agências privadas funerárias, coisas assim. Então, preciso estudar muito bem isto, mas está envolto nessas coisas. Ao mesmo tempo tem essas questões pragmáticas, mas depois tem também essas questões a própria, por exemplo, a sociologia foi um curso nunca foi muito bem visto em termos de introduzir em Moçambique, porque havia aquela coisa de que é um curso que vai criticar muito o status quo, que vai criticar muito o que está a acontecer com a situação política, e achavam que há uma única disciplina que pode congregar tudo isso e levar a essa transformação socialista que nós queremos, a levar digamos, a essa utopia que nós queremos. E essa disciplina é a economia política marxista. Não é? E que todas elas poderiam muito bem entrar lá dentro. E não precisávamos de ter essas outras disciplinas que para eles eram meio burguesas, nesse sentido. Não é? Então é isso, bro. Obrigado, Carlos. O José Corrêa tinha mais uma pergunta, mas acho que dada a hora, já estamos aqui há 2 horas. Acho que talvez podemos deixar para um outro momento, tá bom, José? Eu acho que o Carlos já são que horas aí? 9 horas? Já são 9, mano. Já são 9 da noite. Aqui são 8. Então, eu vou agradecer a presença do Carlos. Manda um abraço para o Marcos. Marcos foi meu veterano no doutorado da Unicamp. Quando eu entrei, ele estava terminando. Cara bacana. E agradecer a presença de todos e todas. E obrigado, Carlos, pela disponibilidade, por passar aqui 2 horas conversando com a gente. Dava para conversar mais, mas aí a gente deixa para um futuro minicurso aí na Eduardo Mondlane. Ok, bro. Então, agradeço ao convite, mais uma vez. Agradeço ao pessoal que está aqui presente, as perguntas, o debate. E até a próxima. E quem está aqui até agora, a próxima é com a Cláudia Castelo, que vai ser... Não me lembro a data agora. Mas é só dar uma olhada 30. nas redes sociais. Dia 30. 30. Pronto, Alexandre, obrigado. Dia 30 de junho, professora Cláudia Castelo, que foi Qual mencionada. vai ser o tema, já sabes? Já vai ser a partir de um artigo recente dela sobre colonatos em Moçambique, e essa ideia de circulação de pessoas e o colonialismo português tentando implementar um embranquecimento nas áreas rurais como um projeto de perpetuação da colonização, que é a pesquisa mais recente dela. Obrigado, gente. Vou parar aqui de gravar.